E agora a gente vai falar sobre os seus objetivos, os grandiosos, para você que sonha grande. Quando você sonha e vem aquele quentinho no coração, aquela excitação, aquela vontade de fazer acontecer, mas aí você olha e fala assim, nossa, é grande demais para mim. Ou eu nem ousei sonhar com isso, porque eu não sei o que vou fazer. Eu não tenho ferramentas suficientes para fazer isso que eu tenho vontade de fazer. Muitas vezes agora falando pessoal, muitas vezes eu parei por olhar para o todo e falar assim, eu não consigo fazer isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. O desafio que você tem hoje não é o mesmo que você vai ter lá na frente. Hoje, o desafio que você tem é do seu tamanho. Você consegue resolver. E lá na frente, você já vai ter caminhado. Você já vai ter passado por várias coisas e se preparado para quando chegar aquele momento em que você precisa de ferramentas que você não consegue nem ver hoje quais são, você vai ter. Porque o caminho ele vai apresentando para a gente o que nós precisamos olhar, o que nós precisamos aprender. A gente não tem que estar pronto. É muito arrogante querer ter nascido pronto. É muito triste querer ter o caminho pronto sem percorrer o caminho. Porque imagina, não dizem que o melhor da festa é esperar por ela? A festa em si passa muito rápido. O momento da medalha, aquele momento de glória, onde o ser humano que treinou a vida para estar ali, está ganhando uma medalha de ouro, ele é muito rápido. Aquilo passa. E o resto? E o que faz aquele momento valer a pena? Você acha que é o momento por ele em si? Claro que não. É o caminho. É o que a gente faz caminhando. E hoje, você só precisa pensar no que acontece hoje. E para isso, a gente usa uma hierarquia de metas. Vamos supor que você queira ser um palestrante internacional. Vamos usar este exemplo. Para ser um palestrante internacional, o que você precisa? Eu preciso falar outra língua, eu preciso ser reconhecida, eu já preciso ter uma projeção nacional. Você já tem uma projeção nacional? Então não está na hora de pensar em palestrar internacionalmente, concorda? Você palestra internacional no momento em que você tem muita relevância no seu país, nacionalmente. Só que para chegar a ter uma relevância nacional, o que você precisa fazer antes? Tem uma história para ser construída. E dessa forma, nós começamos a colocar em ordem as nossas metas. Uma meta que é grande demais, ela não começa no final. E é por isso que as pessoas desistem, porque têm medo, porque não sabem o que fazer, olham para aquela meta gigante e falam assim, paralisa. Eu não sei o que fazer com isso. Você não começa essa meta gigante no final, você começa no início do caminho. No caso do palestrante, o início do caminho é onde? Primeira coisa, ele precisa ter conhecimento específico. Ele precisa fazer palestras locais. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser competente com as pessoas. Ele precisa ser reconhecido no meio dele. Segundo passo, ele precisa ser... É que agora, esse exemplo, né, o instrutor, ele precisa ser conhecido na cidade, depois ele precisa ter sucesso abrangendo um número maior de pessoas. Eles estão falando de geografia aqui, mas talvez esse exemplo não seja o melhor, porque hoje em dia nós temos a internet, mas enfim... Uma pessoa com 1.000 seguidores no YouTube tem uma influência. Uma pessoa com 100.000 seguidores no YouTube tem uma influência completamente diferente. E talvez esses 100.000 não sejam suficientes para tornar essa pessoa um palestrante internacional. Talvez a experiência dela de vida seja. Então depende da caminhada. Depende da história que você está fazendo. Se você chegou muito rápido a esses 100.000, que bagagem você tem?
Qual é a tua história? Quais são os dados? Quais são as pessoas que caminharam com você? O quanto o seu trabalho contribuiu com essas pessoas para fazer você estar onde você está hoje, para que tantas pessoas te sigam? Tem que fazer o caminho. E o caminho precisa ser quebrado em pequenas partes. Eu quero fazer um negócio, eu quero montar um negócio. Maravilha. Você não vai começar com o negócio pronto. Você precisa levantar o capital. Você precisa fazer, antes de qualquer coisa, ter experiência naquilo que você quer fazer. Você precisa estudar, você precisa fazer um plano de negócio, você precisa entender se o mercado precisa daquilo que você quer fazer, se tem espaço físico na tua cidade, na tua região, para aquilo que você quer fazer. Se você vai atender online ou presencial. Existe uma série de fatores que precisam ser decididos antes que você venha a ter um negócio de sucesso grande e que seja reconhecido por isso. Precisa fazer o caminho, e o melhor passo e a melhor coisa é você quebrar isso em pequenas metas. Você não consegue, por exemplo, no caso do palestrante, ele não precisa entender o como ele vai se divulgar internacionalmente. Ele só precisa estudar e cuidar da base e cuidar do caminho. Não adianta querer ser internacional se você não tem uma história. Não adianta querer ter um negócio de sucesso, ser reconhecido por isso, se você não fez o caminho, se você não construiu esse negócio. Faz sentido para você? Quebre em pequenas metas. E a tua meta hoje é só o que você pode resolver. Porque daqui a pouco, o próximo passo, quando você chegar na próxima fase de desenvolvimento da tua meta, serão outros projetos, outras perguntas, outras questões que você vai precisar resolver. E aí, outro conhecimento adquirido, outro know-how. E assim as coisas vão caminhando. Hoje, você não precisa se preocupar, por exemplo, que eu fazia muito isso. Eu falava pro meu marido, se eu colocar um curso no ar, e se eu vender 100 mil cursos, eu não vou conseguir atender todas as pessoas, como é que eu faço? Aí ele ria de mim, ele falou assim, pelo amor de Deus, primeiro vende os 100 mil e depois a gente vê como é que faz. Depois a gente resolve. Mas de verdade, sabe o que aconteceu? Eu que estava lá querendo vender 100 mil, né? Eu que estava lá querendo vender, preocupada de vender 100 vagas, eu falei 100 mil, né? Eu já tô colocando sonhos e metas, enfim. E eu, naquela época, eu falei assim, se eu vender 100, eu não consigo atender todo mundo, sozinha. Aí eu primeiro vende, depois a gente resolve o resto. Só que a questão é, nesse primeiro lançamento da minha vida, 5 anos atrás, quando eu estava preocupada em vender 100, eu vendi 10 vagas. E essas 10 vagas foram muito abençoadas, porque eu consegui atender todo mundo. E eu consegui começar o Vida, fazer o Vida florescer e virar o que ele é hoje. Era bem diferente. Porque eu era uma pessoa diferente também. E as coisas vão mudando, vão evoluindo, e as pessoas certas vão aparecendo. E hoje eu tenho muito mais ferramentas do que eu tinha naquela época, e assim a gente vai, fazendo o caminho. Amanhã eu vou ter muito mais ferramentas do que eu tenho hoje. E assim a gente continua. É ou não é? Não se preocupe com todo, se preocupe com o que você tem que fazer hoje, coloca seu foco no presente. Você só precisa do primeiro passo. Você só precisa assumir aquilo que é o seu sonho mesmo. Assume e vai. Pega aquilo para você e faz acontecer. Sabe, deu o primeiro passo na fé, o chão vem embaixo, ele aparece. A gente acha que não, o chão aparece, ele vai estar ali. Acredita, não, testa. E a gente se vê na próxima aula para começar a desenvolver essas ideias. Nós vamos falar de como fazer. Vamos começar agora a fazer as perguntas para desenvolver todo esse plano
de metas para desenvolver o seu sonho.